Olá, gente, boa noite. Boa noite. Oi, Céu, oi, Beth, oi, Bruna. Tudo bem, gente? Saudade de vocês. Muitas saudades de todas. Oi, Dê, Ellen. Oi, Jana. Saudade de vocês, amigas. Vamos orar para a gente começar, gente? O povo tá entrando. Oi, Maicon, Fabi. Ai, gente, que saudade, Thaís. Que saudade de todos. Tão bom ver vocês. Celeste, Dejane. Saudade das crianças. Oi, Carla. Hoje eu tava falando, gente, quando a gente voltar a ver os bebezinhos, hein? Os bebês já cresceram. Paz, Carla. Os bebês já cresceram, né? Muita saudade de todos. Vamos orar, gente? Para poder compartilhar. Oi, Cleia. Compartilhar a palavra dessa noite. Marlu, Cidri. Saudade, meninos. Ricardo. Gente, como o Ricardo tem nos abençoado, né? Nesse tempo. Simone. Tava falando aqui, Simone, quando a gente voltar a ver as bebezinhas e os bebezinhos, nós vamos apertar muito. Não sei se vai poder apertar, né? Mas que eu tô com muita saudade desses bebês da igreja, gente. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Pai, pela nossa família, Pai. Pela família que temos, Senhor. A família em Cristo, pelos nossos irmãos e irmãs, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, de compartilharmos, Senhor, a mesa, de compartilharmos, Senhor, os nossos corações, de compartilharmos a palavra, de compartilharmos as nossas alegrias, as nossas tristezas. Senhor, que bênção é estarmos juntos em família, que bênção é para nós termos uns aos outros, Pai. Como a Tua palavra diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Muito obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, que é a igreja, essa família, Senhor, que está conosco em todos os momentos. E o Senhor proveu para nós na cruz. Muito obrigada, Pai. Nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor trate conosco nos nossos corações, que o Senhor nos dê um coração responsivo, um coração quebrantado, um coração pronto para responder ao Senhor, um coração, Pai, que se incline, que deseje ouvir, que deseje, Senhor, te atender, que deseje te obedecer, Pai. Muito obrigado, Pai, pela palavra. E nós já queremos te pedir que o Senhor trabalhe em cada coração, aqueles que ouvirão depois, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, ao coração de cada um, conforme o teu querer e o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, a gente sempre fica pensando, né? As lives de segunda-feira são lives voltadas para o ministério profético. Oi, Juju, Pedro, Júlia, Leandra, Gilson, quanta gente entrou. Gente, que saudade de todos. Tão bom a gente ver vocês por aqui. Tô com muita saudade de todo mundo, gente. Eu vou desativar os comentários para a gente poder concentrar aqui na palavra. Depois, no final, a gente volta mais um pouquinho, tá bom? Bom, eu fiquei pensando, né, muito a respeito do nosso propósito enquanto ministério profético, né, na igreja. E muitas vezes a gente tem desejo de compartilhar a palavra na perspectiva dos dons espirituais, do poder, do que Deus pode fazer através de nós, né? E isso é uma verdade, é muito bom a gente aprender sobre interpretação de sonhos,
sobre os dons espirituais, né, os dons do Espírito, sobre profecia, sobre dom de línguas. Eu amo ensinar sobre isso. Mas, sabe, irmãos, nesse tempo, eu creio que nesse tempo específico de quarentena, né, Deus tem chamado a gente para restaurar alguns fundamentos. E de nada adianta a gente aprender o funcionamento das coisas se nós não conseguirmos lidar com os fundamentos, né, com as raízes. Então, eu creio que nesse tempo Deus está nos chamando para alinhar algumas coisas e, principalmente, a maneira como nós estamos lidando, como nós estamos respondendo à palavra de Deus. Então, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite tem muito a ver com isso. É um texto muito simples, porém muito profundo. Eu, às vezes, fico muito preocupada, né, assim, pensativa em relação a como a igreja não tem o costume de ensinar a respeito das parábolas de Jesus, né? A gente ouve muito pouco. E eu acho que não dá muito status, né, pregar parábola, porque aparentemente são histórias, né? Parece que é alguém que está contando uma história para uma criança, de tão simples que é. Mas eu gostaria de, nessa noite, falar sobre uma parábola, porque as parábolas de Jesus, elas contêm verdades espirituais muito profundas e nas quais a gente precisa mergulhar, a gente precisa pensar sobre elas, porque especificamente a parábola que eu vou tratar essa noite é uma parábola que essa semana encheu muito meu coração e eu tenho pensado muito sobre ela. É uma parábola que de tempos em tempos eu volto nela, porque eu creio que de todas as palavras, talvez seja uma palavra mais atual, que a igreja mais precisa ouvir nesse tempo, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está em Mateus capítulo 13, ela está em Marcos capítulo 4 e está em Lucas capítulo 8. Então, os 3 evangelhos sinóticos, eles expõem essa parábola. Só que em Marcos, Jesus fala alguma coisa interessante. Ele fala assim: se vocês não entendem a parábola do semeador, como vocês entenderão todas as outras parábolas? Então, há algo na parábola do semeador que tem a ver com o fundamento das verdades espirituais, com a base das verdades espirituais, né? Então, quando Jesus fala, se vocês não entendem a parábola do semeador, como vocês entenderão todas as outras? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu fico imaginando quando um professor está ensinando, né, aquelas operações fundamentais da matemática. É exatamente o que ele fala. Se você não aprender a conta de adição, como você vai aprender função? Como você vai aprender as outras operações matemáticas mais complexas? Você tem que começar aprendendo o básico. Então, o que a gente vai tratar nessa noite tem muito a ver com um fundamento. Que fundamento é esse? Como eu vou lidar com a palavra? Porque talvez você esteja perguntando, o que isso tem a ver com o ministério profético? Tem tudo a ver, porque eu tenho que aprender a responder a palavra de Deus. Porque eu percebo, irmãos, que a nossa geração, né, o que a gente tem vivido hoje é uma geração de cristãos que tem andado com a Bíblia como se ela fosse uma faca. O que é uma faca? Uma faca é uma lâmina que tem corte só de um lado. E a pessoa, né, a nossa geração, a geração mais nova também, tem andado com a Bíblia como uma faca, ela corta para o lado de lá. Quando, na verdade, as Escrituras falam que a Bíblia ela é uma espada de 2 gumes, ela não é uma faca. Então, no momento que eu estiver usando a palavra, ela está me cortando também. Ela também me corta, ela também me acerta, ela também me fere, ela também me cura. Então, eu preciso lidar com a palavra de Deus na perspectiva de que ela é para lá e para cá, de que ela corta quem está ouvindo e corta quem está falando. Então, muitas vezes, eu percebo que a nossa geração perdeu essa perspectiva. Eu gostaria de ler esse texto que está em Mateus capítulo 13. Então, diz assim, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou.
e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ora, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos agora para o versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Bom, sempre que eu leio essa parábola, eu fico pensando muito, né, nas implicações daquilo que Jesus quis dizer. Porque ele falou em Marcos 4,13, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Então Jesus está dizendo que há um princípio de entendimento que está nessa parábola que vai comprometer o entendimento de todas as outras. Que princípio é esse? Como eu vou interagir com a palavra. Então Jesus vai ensinar um princípio de como eu vou responder à palavra de Deus. A primeira coisa é que o semeador saiu a semear. Então, o que Jesus está dizendo? É o mesmo semeador e é a mesma semente. É interessante, irmãos, porque quando a gente, na nossa cultura, quando a gente começa a lidar com a Bíblia e a ler a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, ela vai quebrando muitos paradigmas que nós carregamos. Paradigmas evangélicos mesmo. Porque nós temos um costume de ir ao culto e pensar assim, fulano trouxe uma palavra maravilhosa, fulano trouxe uma palavra excelente, que boa pregação. E nós imputamos ao pregador, imputamos ao pastor, imputamos ao professor, que a palavra que ele está trazendo seja muito boa e imputamos a ele a frutificação. Imputamos a quem está trazendo a explanação da palavra a resposta, a frutificação daquela palavra. Quando, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui? A frutificação da palavra, a resposta, não está com quem está semeando e nem com a semente. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O semeador saiu a semear. Mas ele está dizendo, a frutificação e a resposta vai depender do tipo de terra que vai receber a semente. Então é disso que eu queria falar. Porque eu percebo, eu creio que o Senhor quer curar a nossa terra, o Senhor quer curar os nossos corações, o Senhor quer curar as nossas vidas. Eu já vi muita gente pregando a respeito desse texto e falando que os diferentes tipos de solo são diferentes tipos de pessoas. Eu respeito quem traz essa colocação, creio que ela está correta também. Mas eu acredito que aqui, mais do que isso, Jesus está trazendo para nós diferentes tipos de respostas que nós podemos dar. Porque todos nós, se nós formos analisar o texto, todos nós podemos dar cada uma dessas respostas quando essas intempéries acontecem. Nós podemos ser cada um desse solo aqui em determinado momento da nossa vida, como aconteceu com Davi. Havia momentos em que ele respondia a palavra de Deus de maneira positiva e houve momentos em que ele pecou, em que ele desobedeceu.
Assim como Pedro, houve momentos em que ele respondeu e Jesus falou, bem-aventurado és tu. No momento seguinte ele estava negando, no momento seguinte ele estava sendo usado pelo diabo. Então assim, eu gostaria, irmãos, de nessa noite trazer essa reflexão dessa parábola para cada um de nós, para que nós aplicássemos ao nosso coração, para que nós pudéssemos pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração, para que a gente entenda que cada um de nós pode dar cada uma dessas respostas aqui. Que não se trata propriamente de 4 tipos de pessoas, mas que se trata de 4 tipos de respostas que nós podemos dar a Deus em determinados momentos da nossa vida. Então eu gostaria de começar tirando esse peso, tirando essa responsabilidade sobre quem está falando. Com isso eu quero dizer que quem está pregando, quem está ensinando, não tem responsabilidade com a palavra? Claro que não. Quem está ensinando, quem está pregando, tem responsabilidade de trazer uma palavra de qualidade, de ensinar de maneira profunda, de se aprofundar na palavra, de aprender. É claro que eu não estou falando isso. Mas, muitas vezes nós imputamos a performance do pregador como responsável pelo tipo de resposta que as pessoas terão. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, é um só semeador e uma só semente. O que vai determinar a frutificação ou não é a semente e nem o semeador. É a resposta da terra onde essa semente vai cair. Então, começa dizendo o texto de Mateus, como eu já falei aqui, essa parábola do semeador, ela está em Mateus capítulo 13, em Lucas capítulo 8 e em Marcos capítulo 4, ok? Então, depois vocês podem ler com calma cada uma das parábolas aí espalhadas nos evangelhos sinóticos. É o mesmo semeador e a mesma semente. O primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de resposta foi a semente que caiu, uma parte caiu na beira do caminho. E Mateus fala que vindo as aves a comeram, porque ela estava na beira do caminho. Ela nem sequer chegou a entrar no caminho, ela ficou meio que à parte, né? Isso também fala daquelas pessoas que ouvem a palavra e não querem considerar, não trazem para o caminho, não trazem para dentro, fica sempre à margem. Tratam a palavra como algo que está sempre à margem de suas vidas, à margem do caminho, à beira do caminho, né? E a Bíblia diz que vindo as aves comeram, uma parte caiu à beira do caminho, e no Evangelho de Lucas traz um detalhe que diz assim, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. Essa palavra pisada no original significa que ela foi tratada com desprezo, tratada com desdém, ela foi negligenciada. Você pisa em alguma coisa que você despreza. Então, quando a gente vai ver o contraponto dessa parte aqui da parábola, que é aqueles que frutificam, diz que eles receberam de bom grado. Então, uma das coisas que faz com que a palavra seja roubada, porque a gente vai ver aqui que logo pelo fato dela ser pisada, os pássaros vieram e comeram, tem a ver com a maneira com que eu recebo a palavra. Muitas pessoas estão recebendo a palavra pisando, deixando na beira do caminho, não considerando, tratando com negligência, tratando com desprezo. Então, quando algo é pisado, aí a Bíblia diz que as aves do céu vieram e comeram. E aí, em Mateus explica assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da compreensão. Porque os evangelhos falam que os próprios discípulos de Jesus, por não compreenderem o milagre da multiplicação dos pães, o coração deles se endureceu. Então, muitas vezes, a não compreensão da palavra pode endurecer, porque a pessoa não compreende, então ela não assimila, ela não coloca aquilo para dentro. Então, por ela não compreender, ela deixa a margem, ela negligencia, ela pisa. E aí, a Bíblia diz que vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Quando ouvem,
Logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Em Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então, olha que coisa interessante. Eles não entendem, por não entenderem, desprezam, por não entenderem, desprezarem, o maligno arrebata para que eles não sejam salvos. Então, os irmãos percebem que o entendimento da palavra é algo muito importante? É muito importante que a gente trabalhe o entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que há hoje em nós que somos cristãos, muitas vezes eu convivo com pessoas que são cristãs há 5 anos, há 10 anos, e já tem uma caminhada na igreja, que são pessoas aliançadas na igreja, que entregam seus dízimos, que vão aos cultos, são membros fiéis da igreja, mas não estão atentando para a questão do entendimento da palavra. Estão vivendo uma vida no raso já há muito tempo. E isso é muito perigoso. Por quê? Quando você não compreende a palavra, quando você não entende, a tendência é que aquilo fique à beira do caminho, que você não consegue digerir, colocar para dentro. Quando fica na beira do caminho, Satanás vem e rouba. Tira. Não deixa que aquilo crie raízes em você. Não criando raízes não vai dar fruto. Aquela palavra não se torna frutífera. Então, irmãos, eu gostaria de falar algo aqui, com todo carinho, com todo amor. Nós estamos pisando muitas vezes as sementes que nós recebemos. Como assim a gente está pisando? Quando nós não nos dedicamos a entender, nós estamos tratando de maneira negligente. Nós não estamos tratando como deveria ser tratado. Irmãos, muitas vezes nós temos coragem de dar R$2.000, R$3.000 num aparelho de televisão, que na maioria das vezes vai estar passando lixo. Mas nós achamos caro dar R$200 numa Bíblia de estudo. A verdade é essa. Nós temos coragem de dar R$40 num trio de sanduíche fast food, mas nós achamos R$40 caro para dar numa Bíblia. Você comprar uma tradução mais acessível. Isso, irmãos, eu estou falando assim, muitas vezes nós pegamos a Bíblia para ler, os cristãos, nós começamos a ler a linguagem da Bíblia, não é uma linguagem tão fácil, mas hoje existem tantas traduções, hoje existem tantos recursos, tantos aplicativos, tantos dicionários, tanta coisa que você pode se aplicar, que você pode se debruçar sobre elas para facilitar o seu entendimento, mas muitas vezes nós não estamos dando prioridade para isso. A verdade é essa. Nós aí pegamos o livro para ler, aí abrimos, eu não estou entendendo nada, e fecha e pronto, e se conforma com o não entendimento. E muitas vezes, aquelas sementes da palavra que são lançadas na sua vida, por você não entender, por você não interiorizar, você está sendo roubado. Então nós precisamos voltar a priorizar a palavra de Deus como ela tem que ser priorizada. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me lembro que eu era adolescente, eu tinha 11 para 12 anos. E eu comecei no Novo Testamento, muitas coisas eu não entendia. Eu li a Bíblia com o dicionário do lado. Não tinha Google, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então eu li a Bíblia com o dicionário do lado, e era aquela Bíblia Almeida corrigida, que era uma linguagem muito diferente de hoje em dia, aquela linguagem mais tradicional, difícil. Hoje em dia nós temos tantas traduções, irmãos, nós temos tantos aparatos, mas nos falta interesse em voltar para o estudo da palavra. E com isso, quando nós não nos aplicamos em compreender, eu esses dias comprei uma tradução que é a NVT, Nova Versão Transformadora, que é ótima para as crianças. É bem fiel ao original e é ótima para as crianças. Se você não entende, compre 1, 2, 3 traduções, comece a comparar. O que esse texto aqui está dizendo? Eu vou comprar uma Bíblia de estudo e comece a ler para você se familiarizar. Não pise, não despreze, não negligencie, porque você vai ser roubado das sementes que Deus está te dando. Você entende isso? Isso também faz parte da nossa resposta. Muitas vezes nós estamos tratando a palavra de Deus assim, eu não sou pregador, não preciso saber disso.
Eu não vou pegar o microfone. Não se trata de você ser um pregador, não se trata de você pegar o microfone, não se trata de você dar uma aula. Se trata de você responder a Deus com frutos na sua vida. É disso que se trata. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Para você frutificar, para você responder a Deus, você precisa ter uma terra adequada que entenda a palavra. Então, para isso, algumas coisas na nossa vida precisam mudar. Algumas intenções, algumas motivações, algumas coisas com as quais nós estamos lidando precisam mudar. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente precisa voltar a desejar compreender a palavra, para que Satanás não venha e roube. Porque roubando, o que Jesus falou? Porque ele vem e tira, rouba a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. E eu lembro que uns anos atrás eu fiz um trabalho de escola com meu filho e era sobre os tipos de solo, né? Então tem o solo rochoso, que é aquele cheio de pedras, né? E quando você despeja a água ali, ele absorve muito rápido, a água passa, né? Porque tem muitos espaços entre as pedras, a água passa ali muito rápido, mas por ele ser rochoso e ter pouca terra, ele não consegue reter nem a água, nem a umidade, nem os nutrientes. Passa tudo muito rápido por aquelas pedras, ou seja, ele absorve muito, mas ao mesmo tempo que ele absorve muito, ele não consegue reter aquela umidade. Tem o solo arenoso, que é aquele solo que ele consegue a água passar por ele um pouco mais devagar, diferente do rochoso, mas ele ainda assim, a água passa por ele rápido, ele também não retém. Existe o solo que é impermeável, que é tipo barro, né? Que ele é tão compacto que a água não consegue penetrar, né? E muitos solos, né? Muitos corações são assim também. Eles estão tão fechados, estão tão refratários, que é sempre para o outro. A água fica boiando ali em cima e não entra de jeito nenhum. Então, esse solo rochoso aqui que Jesus falou, em Mateus ele diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Em Lucas diz assim: outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. E é justamente isso aqui que eu estou falando do solo rochoso. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que o segundo tipo de solo é aquele que aparentemente ele dá uma resposta muito boa. Quando a água bate ali, né, a semente cai, né, e a água bate ali, rapidamente ele absorve. Aí você pensa assim: nossa, mas que resposta boa, que resposta rápida. Mas a Bíblia diz que a terra era pouca. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor pregar e eu achei muito interessante a colocação dele. E ele falou a respeito de que Adão foi feito da terra, né? Todos nós, o ser humano foi feito da terra. Então a terra tem a ver com a matéria-prima que eu dou para Deus trabalhar. A terra é a minha humanidade, né? Eu recebi de Deus o Espírito, mas eu também tenho a minha humanidade. Então, o que significa dizer que o solo é rochoso? Muitas vezes ele está pronto para ouvir, ele dá uma resposta aparentemente rápida, mas não entrega para Deus terra suficiente para ele trabalhar essa semente, para essa semente nascer. Muitos de nós, irmãos, estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra, estamos frequentando os cultos, mas não estamos realmente entregando a Deus a nossa terra, o nosso coração, a nossa humanidade, as nossas fraquezas. Não estamos dando para Deus o nosso barro para Deus trabalhar. É disso que se trata. Para que essa semente, de fato, entre na minha vida, para que essa semente, de fato, alcance o centro da minha vida e ela ache um lugar para brotar, eu preciso da terra para Deus. Eu preciso de um nível de entrega. Eu preciso dizer: Senhor, eu estou disposto a te dar a minha humanidade, eu estou disposto a te dar o meu barro, eu estou disposto a te dar a minha vida para o Senhor trabalhar. Então ele diz:
A terra era pouca, a resposta foi muito pequena, o nível de entrega foi pequeno. E aí, a semente até nasceu, mas ela não conseguiu se aprofundar, ela não teve espaço para nascer, para brotar. E aí a Bíblia diz que saindo o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Porque o que vai produzir raiz na nossa vida é a nossa interação da nossa terra, do nosso coração com a palavra de Deus. Não é o quanto você sabe da palavra, não é o quanto você ouviu da palavra, não é o quanto você sabe de versículo ou da pregação, mas é o quanto você deixou aquela palavra interagir com você. É o quanto de terra você deu para aquela semente interagir com a terra, para que ela brotasse e para que ela gerasse vida. Então ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. O que vai fortalecer essa raiz é a quantidade de terra que eu dou para Deus trabalhar. É a minha quantidade de entrega. É o quanto eu deixei a palavra interagir com a minha vida. Porque isso vai liberando mais fé. Quanto mais eu vou interagindo com o Espírito Santo, quanto mais eu vou interagindo com a palavra, quanto mais eu vou crescendo na minha vida cristã, maior vai sendo o meu nível de fé. Então ele diz, porque sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, o que isso significa? Eu começo a interagir com aquela semente da palavra de Deus na minha vida, e eu começo a liberar o meu barro, a minha terra, o meu solo para interagir com a palavra. E eu começo então a crescer em fé, começo a crescer nas experiências com Deus, eu começo a crescer na vida do Espírito. E quando vem a perseguição ou a angústia por causa da palavra, porque virá. Irmãos, nada que nós recebemos de Deus vai ficar sem ser provado. Tudo que Deus dá, toda palavra, toda revelação vai ser submetido a uma prova. Então é isso que ele está falando. O sol vai vir e vai queimar. O sol vai colocar a prova. Porque aquela palavra na minha vida vai ser provada. A maneira como eu interajo com a palavra de Deus vai ser provado. Então ele está dizendo, quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que significa escandaliza? Significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual outro pode tropeçar ou cair. Uma pessoa que ela está escandalizada significa que ela está ofendida com Deus por causa da perseguição. Então, dos significados de escandaliza é fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente a outro. Ou seja, uma pessoa que ela se escandaliza com a perseguição ou com a angústia que vem por conta daquela provação da palavra, ela começa a julgar injustamente ao próprio Deus. Porque ela não conseguiu liberar terra suficiente para a palavra interagir na vida dela, então ela não tem firmeza suficiente nela para suportar aquela provação. Então eu quero dizer algo para você. Libere terra para Deus trabalhar. Libere a sua humanidade. Libere a sua vida. Libere o seu tempo. Libere o seu choro. Libere a sua história. Interaja com Deus. Se entregue a Ele. Porque essa sua interação com a palavra de Deus vai gerar um nível de firmeza. Essas raízes vão se aprofundar. E quando a provação vier, você vai ter um lugar de firmeza. Você vai ter um lugar de estabilidade para que essa palavra cresça e não morra. Entende, irmãos? Então ele diz assim, em Lucas, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Na hora da provação se desviam, abandonam, vão embora, porque estão sendo provados. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você foi provado e você abandonou o Senhor? Você foi embora, você desistiu. Quantas pessoas você conhece que agiram dessa maneira?
eu acho que é o momento da gente olhar para o nosso tipo de solo, irmãos, e perceber o que a gente está dando para Deus trabalhar. O que a gente está dando para que a semente interaja na nossa vida, se ela vai achar um lugar que tem pouca terra para ela expandir a sua vida, ou se ela vai achar um lugar com muita disponibilidade para trabalhar e achar um lugar de firmeza, para que quando o sol vier, quando a provação vier, e a gente seja achado então digno, a gente seja achado firme, né? A aprovação também significa tentação, significa prova. E virá, todos nós somos tentados, todos nós somos provados. Por isso eu creio que Deus não está falando aqui de 4 tipos de pessoas. Ele sim pode estar falando de 4 tipos de pessoas, mas eu creio que ele está falando de 4 tipos de respostas que nós podemos dar. Porque todos nós vamos ter esse nível de interação com a palavra de Deus. O terceiro tipo é a palavra que foi semeada entre os espinhos. Sinceramente, gente, esse é o que eu mais gosto de falar. Esse eu acredito que é o que a gente mais tem necessidade de falar nesse tempo, né? A palavra que foi semeada entre os espinhos. Diz assim, Mateus: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Em Marcos diz assim: os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Em Lucas diz: outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então eu creio que esse texto aqui de Lucas, ele traz uma chave, né, muito grande para a gente interpretar isso. Quando eu li, né, alguns anos atrás que eu li esse texto aqui, dessa parábola do semeador, eu confesso que essa parte especificamente eu fiquei muito intrigada, fiquei muito chocada. Porque Jesus fala que a palavra de Deus pode ficar infrutífera. Então a pergunta é: a palavra de Deus é infrutífera? Sim ou não? Lógico que não. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções, penetra até a divisão da alma e do espírito. Tudo foi criado pela palavra. Gente, a palavra de Deus é o verbo, é Jesus, é o verbo vivo de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que a palavra pode se tornar infrutífera na vida daquela pessoa, dependendo do solo onde ela cai. E isso é muito forte. Quando eu li isso, eu vi o quanto é necessário a gente pregar essa palavra, essa parábola do semeador, e o quanto é necessário a gente pensar nessa palavra a respeito da nossa própria vida. Porque o que Jesus está falando? Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E não deu fruto. A palavra tornou-se infrutífera por causa dos espinhos. Então Jesus começa a explicar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Gente, você consegue pensar que Jesus não está falando que foi o diabo que deixou a palavra infrutífera? Você consegue imaginar que Jesus está dizendo que não foi uma batalha espiritual na mente? Jesus está dizendo foi a vida. Foram as coisas corriqueiras da vida que tornaram a palavra infrutífera. Ele diz: as preocupações deste mundo, os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Em Marcos, eu gosto muito dessa tradução de Marcos aqui, porque ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas,
e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Na tradução Almeida Revista Atualizada tá assim: mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Essa semana eu pensei muito nessa parábola. Por quê? Irmãos, muitos cristãos no nosso tempo estão estéreis, não estão frutificando, estão ficando paralisados, frios, apáticos, um nível de indiferença, de frieza, exatamente por causa disso aqui que Jesus está falando. Mas aí a gente pensa, como é que a gente vai viver sem lidar com as preocupações desse mundo, com a fascinação das riquezas e com as ambições? Como é que a gente faz? A gente tem que trabalhar, a gente tem que criar filho, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do casamento, a gente tem que lidar, tem que comprar roupa, a gente tem que lidar, ter um mínimo de apresentação, né? A gente vai ter que lidar com os cuidados do mundo, todos nós. Nós vivemos nesse mundo, a gente não é anjo, a gente não tem corpo celestial. Então, como a gente vai equilibrar essa tensão entre lidar com os cuidados do mundo e não se tornar infrutífero? Do que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas. A palavra fascinação, ela tem a ver com engano e com falsidade. Veja bem, irmão, Jesus não está falando que é proibido você ter riquezas. Ele está dizendo que é a fascinação das riquezas, é o correr atrás da riqueza, é você colocar o coração no amor ao dinheiro. Porque o apóstolo Paulo fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, é você colocar o seu coração, é você amar o dinheiro, é disso que ele está falando. Então ele diz que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo. Quando eu li essa tradução concorrendo, na outra tradução diz, elas aparecem, né, como se fosse elas brotam, e elas sufocam a palavra. A palavra concorrer significa correr com. Eu acredito que aí está a chave para o que Jesus falou, para o que ele queria nos ensinar. Porque você pode ter riquezas, você pode ter que lidar com os cuidados desse mundo, mas essas coisas... eu queria ler a outra tradução, que é a tradução de Lucas também, que é muito forte. E o cuidado do mundo tem a ver com ansiedade e cuidado mesmo. Então, as ansiedades do mundo, o trabalhar, o ganhar o sustento, o ganhar o dinheiro, o se capacitar, o cuidar da família. E, gente, tantas respostas, tantas demandas. A gente vive por uma demanda, uma pressão que é esmagadora. A demanda que nós temos hoje, há 30 anos atrás, para você ser considerado uma pessoa qualificada para o mercado de trabalho, você tinha que ter uma faculdade e um curso de inglês ou alguma outra qualificação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o inglês é o básico, você tem que ter mais uma outra língua, você tem que ter mestrado, doutorado. A gente vive numa sociedade onde a pressão da capacitação é tão grande e a gente vai entrando nessa roda viva, a gente vai entrando nessa engrenagem e a gente pensa, a gente imagina que o mundo é isso. E aí Jesus está dizendo, olha, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições. Gente, antigamente a nossa ambição era ter uma roupa nova para sair no final de semana, quando a gente era adolescente. Agora a ambição é ir para Disney. Agora a ambição é ter uma roupa de marca, custando não sei quanto. Então, a gente precisa avaliar onde nós estamos indo, quais são os nossos valores, o que tem sido, para onde nós estamos olhando, quais têm sido as nossas ambições. Porque qual é a chave que Jesus está dizendo aqui?
essas coisas vão aparecer, essas coisas vão acontecer na nossa vida, mas o que Jesus está falando é que essas coisas não podem concorrer com a palavra, elas não podem correr com a palavra, elas não podem se tornar uma prioridade com a palavra. A palavra de Deus precisa ter um lugar de primazia, precisa ter um lugar de primeiro na sua vida. A palavra de Deus não pode concorrer com nenhuma outra coisa, ou melhor, nenhuma outra coisa pode concorrer com a palavra. Eu acho interessante que Lucas fala assim: a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, não tem nenhuma outra coisa que descreva melhor esse tempo que a gente está vivendo. Porque você vê que é uma igreja que ela está sendo morta, ela está ficando infrutífera por causa das preocupações, das riquezas e dos prazeres da vida, dos prazeres, dos deleites da vida. Quantas pessoas, irmãos, estão o tempo inteiro sendo fiéis a Deus, aí começam a orar, buscar Deus, Senhor, me dá um casamento, Senhor, me dá um marido, me dá uma esposa, e estão lá aos pés do Senhor buscando. Aí quando se casa, acabou o relacionamento com Deus, acabou a aliança com a igreja, acabou tudo. Por quê? Ela não chegou a dar fruto. Por quê? Os prazeres desta vida, as riquezas, os cuidados concorreram com a palavra e tornaram a palavra infrutífera. Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. É algo que a gente precisa pensar muito. É algo que a gente precisa considerar muito e pedir ao Espírito Santo para examinar a nossa vida, porque ele diz que os seus frutos, ou seja, é alguém que já tinha estado numa caminhada da semente virar árvore, da semente dar flor, de começar a dar fruto, mas o fruto não amadurece. Por quê? Porque a pessoa está presa nos prazeres da vida, está presa nos deleites, está distraída, uma igreja presa no entretenimento, uma igreja presa na diversão, uma igreja presa nos prazeres, presa na comida, na bebida, no shopping, na dança, na música, na casa de praia, no cinema, no shopping. Uma igreja que está presa nos prazeres. O prazer é pecado? Os deleites da vida são pecado? Lógico que não. Mas pode se tornar um pecado à medida que isso está concorrendo com a palavra de Deus na sua vida. Então é isso que Jesus está dizendo. E por fim, a Bíblia fala da boa terra, né? Que a boa terra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo, essa interação tem a ver com você desejar ouvir. A semente brotou, e Marcos está dizendo que a semente brotou, cresceu e produziu. Ou seja, também existe um processo, tenha paciência, porque essa semente ela vai precisar brotar, ela vai precisar crescer para que então ela produza. E em Lucas diz, outra caiu em boa terra e produziu 100 por um. Em Mateus, Jesus explica, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Você está entendendo o contraponto? Lá no início, aquele que não compreendeu pisou e foi roubado. Aqui, esse que compreende frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 30 vezes mais, 60 vezes mais ou 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Então Jesus também está falando da condição do meu coração. Qual é a condição do meu coração ao receber essa palavra? Eu estou acolhendo a palavra? Eu estou crendo, eu estou recebendo? Né? A palavra receber tem a ver com levantar, com erguer, com reconhecer como legítimo. E em Lucas diz, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido,
de bom e reto coração retém a palavra. Sabe, irmãos, nós precisamos orar e pedir a Deus para que nós voltemos a ter a capacidade de ouvir, ter ouvidos para ouvir, ter ouvidos para ter uma terra que responda a Deus compreendendo, que responda a Deus recebendo, que responda a Deus reconhecendo aquela palavra como legítima, que responda a Deus com um coração bom, com um coração puro, com um coração reto. Não lidando com a palavra como se ela fosse uma faca para enfiar no outro, mas como uma espada porque ela me corta. Muitos de nós perdemos a capacidade de ouvir a palavra e de reconhecer que a palavra tá vindo para mim. Ela é um espelho para a minha vida, é para o meu coração, é para me examinar, é para me sondar, né? Então ele diz que estes retêm a palavra e esses frutificam com perseverança. Então olha que coisa tremenda, um coração responsivo, um coração que compreende, que se aplica em compreender. Se até hoje você não tem compreendido, se arrependa de não investir. Irmãos, nós investimos em tantas coisas que nós queremos. Está mais do que na hora dos filhos de Deus investirem na compreensão da palavra. Comece a orar, peça revelação ao Espírito Santo. Peça a Deus, compre Bíblias de estudo, compre traduções, peça ajuda a quem sabe, peça ajuda a quem entende. Como é que eu faço? Eu quero entender a palavra. Porque muitas vezes nós estamos sendo roubados, como diz lá. Estamos sendo roubados pelo diabo porque nós temos pisado a palavra. Nós temos desprezado, nós temos negligenciado. E por isso nós estamos sendo roubados e ficamos estéreis, porque essa palavra não encontra em nós uma resposta. Então, ele diz que um coração que vai trazer fruto, que vai responder com fruto, é um coração que compreende, é um coração daqueles que recebem, que reconhecem a palavra como legítima, que erguem a palavra, que dão importância. Não trate a palavra de Deus como qualquer outra coisa na sua vida, porque se você permitir que os cuidados desse mundo, que as ambições dessa vida, que a fascinação das riquezas, que os prazeres da vida concorram com a palavra de Deus, essas coisas sufocarão a palavra e transformarão a palavra em algo infrutífero em você. Eu creio que hoje o Senhor está nos chamando para que a gente possa responder de bom e reto coração e reter essa palavra. Talvez você seja alguém que esteja devolvendo a Deus pedra, dureza. Peça a Deus para quebrar seu coração. A palavra do Senhor diz que Ele tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Vamos orar por isso. Eu gostaria de orar agora. Vamos orar por essa palavra. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo e queremos te pedir, Espírito Santo, essa obra nós não temos capacidade de fazer, nós não conseguimos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por não estarmos dando a honra, a dignidade, o lugar que a tua palavra merece na nossa vida. Nos chama de volta a esse lugar, Senhor, de te entregar um solo, uma terra que responda de maneira responsável, de maneira diligente, honrando a tua palavra. Senhor, liberando para o Senhor uma quantidade de terra suficiente para o Senhor trabalhar, para que essa semente cresça, para que essa semente dê fruto, para que essa semente dê raízes, Senhor, para que haja firmeza. Quando as provações vierem, Senhor, nós queremos responder, não como aqueles que se escandalizaram e foram embora, não como aqueles que foram roubados, não como aqueles que sufocaram, não como aqueles que não tinham raízes, mas nós queremos responder frutificando ao Senhor, te devolvendo frutos, te devolvendo um coração cheio de alegria, um coração reto, um coração bom, um coração que esteja, Senhor, com foco, Senhor, em que a tua palavra trabalhe em nós e não apenas através de nós.
Senhor, nós não queremos aqui levantar pregadores da palavra. Nós queremos levantar gente que dê fruto ao Senhor. Gente que alegre o teu coração te obedecendo. Gente que alegre o teu coração respondendo ao Senhor da maneira como o Senhor quer que responda. Nós não queremos aqui um movimento de gente que tenha performance de saber todos os versículos, mas de gente que tenha um coração quebrantado para obedecer a tua palavra. Gera isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus, gera isso em nós. O interessante, irmãos, é que a palavra de Deus, logo depois, em Mateus, ela conta, né, a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola do semeador, né, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. Mas logo depois, em Mateus, a Bíblia diz que... eu vou ativar os comentários aqui de novo. Logo depois, em Mateus, a Bíblia diz que, na parábola do joio e do trigo, a Bíblia já começa a dizer que os filhos do reino são a semente. Por quê? Quando você recebe a palavra e você começa a frutificar, e você encarna a palavra, você se torna a palavra. Olha que coisa linda. Então, o próximo passo é que na hora do joio e do trigo, você seja semeado, porque você se tornou a palavra. Você é alguém que encarnou a palavra. Você é alguém que frutificou a palavra. Amém, irmãos? Então, você se tornou aquilo que você recebeu. Você encarnou, você frutificou. Aquela semente que você recebeu, você agora deu um fruto e você se transformou na semente. E logo depois, na parábola do joio e do trigo, Jesus fala, porque os filhos do reino são a semente. Olha que coisa linda. Agora o Senhor está nos chamando para receber essa palavra, mas há um chamado de Deus para que a gente se torne essa palavra encarnada e para que a gente seja semeado numa terra, para que a gente seja enviado numa terra. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria deixar para você nessa noite, que a gente comece a tratar dos fundamentos da nossa vida, né? Das raízes. Porque de nada adianta a gente saber fluir nos dons do Espírito se nós não estamos de fato tendo uma interação correta com a palavra. Então, nesse tempo, é um tempo de nós deixarmos o Espírito de Deus sondar o nosso coração, para que ele possa de fato limpar essa terra, para que ele possa de fato haver uma interação da palavra de Deus com a nossa vida, para que a gente dê muito fruto. Então, que você dê muito fruto. Que você seja essa terra quebrantada, que você seja essa terra preparada pelo Senhor, pronta, né, para frutificar para Deus. Que você seja essa terra e que você, na próxima etapa, seja semente. Que você seja semente. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a gente não vai ter segunda etapa, vamos tentar fazer as lives mais curtas. E que Deus abençoe a vida de vocês, de cada um de vocês, de cada um de nós, com um coração contrito para interagir com a palavra de Deus. Deus abençoe, viu? Agradeço a você que ficou até agora com a gente e que você tenha esse coração para responder a Deus da maneira correta. Deus abençoe, minhas irmãs. Graça e paz.